Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo para mais esse vídeo aqui no nosso canal. E olha, vamos continuar falando sobre a Igreja Universal e sobre os seus ex-pastores e as consequências daquilo que é produzido na internet pelos dissidentes da instituição, deixando aqui uma opinião independente para que você também venha ter a oportunidade de formar sua opinião, além de formar pessoalmente, também compartilhá-la conosco aqui nesse canal, tá bom? Vamos colocar uma vinheta rapidinho e daqui a pouco nós vamos voltar, porque hoje vamos falar a respeito do último acontecimento da internet, que foi o strike sofrido pelo canal do Caio Modesto, depois da entrevista que ele fez com o Davi Vieira. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta e olha, eu não sei se você acompanha o canal do Caio Modesto, ele é um pastor evangélico conservador, eu não sei exatamente qual a igreja que ele faz parte, mas ele tem um trabalho até interessante aqui na internet. Ele faz analogias sobre pregações, sobre teologia, ele traz a opinião dele sobre algumas igrejas. Ele é uma pessoa muito tranquila, ele tem uma boa pregação até. Ele também faz análises sobre hinos evangélicos ou músicas evangélicas e sobre o conteúdo daquelas músicas. Ele traz informações, eu acho interessante o canal dele, já assisti vários vídeos e eu gosto do trabalho dele. Acho que em alguns momentos ele exagera um bocadinho, mas isso faz parte de quem dá a cara a tapa, como a gente costuma falar, quem coloca a sua cara na internet, costuma trazer opiniões que ora você vai concordar, ora você não vai concordar. E o Caio, ele trouxe para o seu canal uma entrevista com o ex-pastor da Igreja Universal, Davi Vieira, que contou mais uma vez a sua história para um público diferente. O Davi tem lá mais de 100 mil inscritos no seu canal, bem mais do que isso, e ele já faz esse trabalho de trazer informações, áudios, relatos, etc. E ele trouxe para o canal do Caio Modesto a sua história no podcast que durou mais de 1 hora. Ele foi fiel àquilo que ele sempre fala no seu canal, não trouxe nada de diferente. E por conta disso, o Caio Modesto depois veio trazer a informação de que sofreu um strike da Igreja Universal. Ou seja, a igreja deu um jeito de tirar o seu vídeo no ar. Mas eu olhei depois e o vídeo dele permanecia no ar. Eu não sei se ele retornou ao ar ou se ele não chegou a cair. Enfim, eu não entendi muito bem. Mas o que eu entendi é que o Caio Modesto estava chateado com a Universal por conta dessa atitude, segundo ele, uma atitude nada amigável, porque normalmente quando alguém que é mencionado em algum canal do YouTube não gosta daquilo que foi falado sobre ele, ele entra em contato de forma legal e formal, pedindo para que aquele conteúdo seja retirado ou que seja reparado, algo que a pessoa não esteja concordando. E segundo o Caio, não foi isso que aconteceu. A Universal, ela simplesmente foi lá e deu um strike. Eu não sei bem como é que funciona isso. Eu só sei que, de acordo com ele, ele teria sido prejudicado por essa entrevista com o Davi Vieira. E ele trouxe também o relato de que iria partir para cima da Igreja Universal nesse sentido, porque a igreja havia usado um vídeo dele em 2018, se não me engano, no programa Fala Que Eu Te Escuto, que foi ao ar pela TV Livre e pela TV Record, também foi reproduzido na Record News e divulgado em diversas plataformas da igreja, trazendo um assunto que eu não lembro qual foi, e segundo ele, eles não pediram a autorização dele para fazer aquilo. Mas ele também, naquele momento, não havia se importado de ter tido sua imagem, seu vídeo, seu material vinculado pela igreja, já que ele disse que não se importa que alguém que queira use o seu material. Mas ele disse que depois disso, ele deu 10 dias para que a igreja devolvesse a oportunidade do vídeo dele voltar para o ar, e talvez seja por isso que o vídeo permanece no ar. Eu não acompanhei esse tempo, se o vídeo chegou a sair e depois voltou, se ele nunca saiu, eu não sei. Mas aí ele disse que partiu para cima e disse que a igreja teria que devolver para ele a oportunidade do vídeo voltar para o ar, até porque ele não usou imagem da igreja, nada que violasse direitos autorais, foi apenas o Davi dando uma entrevista e falando aquilo que ele já fala no seu canal para mais de 100 mil inscritos. Porém, para um público diferente. De fato, o público do Caio Modesto, embora alguns se entrelaçam e também
consome o conteúdo do Davi, mas a gente sabe que são públicos diferentes, e que o Davi passou a ser visto por outro grupo de pessoas. Certamente o canal do Davi ganhou mais inscritos por isso, a sua fala, aquilo que ele conta, a sua história, a experiência que ele teve lá, deve ter sido alastrado também para outras pessoas, e isso, claro, causa um impacto na instituição. Talvez por isso alguém da instituição venha a ter provocado esse dissabor, esse problema no meio do caminho. E, claro, o que eu quero trazer aqui para vocês é, de acordo com esse incidente que aconteceu, de acordo com essa situação que aconteceu, o que a gente pode chegar aqui para formar? Vamos lá. Para formar opinião, né? Eu já tenho aqui a minha opinião em relação ao Davi, já falei isso aqui em outros momentos, não vai ser agora que eu vou mais uma vez falar, não. O Davi tem um trabalho no YouTube, é um trabalho que em alguns momentos eu considero um pouco exagerado, sobretudo quando se trata daqueles relatos que a gente não sabe se de fato são verdadeiros ou não. Eu não duvido que a história que ele viveu tenha sido verdadeira, eu acredito que sim, foi. Ele passou por tudo aquilo que ele falou, não acho que exista absolutamente nada que ele tenha inventado para ganhar audiência ou para se promover na internet, mas uma coisa que a gente deve levar em consideração é que o trabalho que você faz na internet, quando você está atacando um local que prega a palavra, ele tem uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que se prende a emprestar o seu tempo para essa finalidade, você vai estar atacando a instituição, mas não só a instituição, como as pessoas que frequentam essa instituição. E não devemos deixar de considerar, levando, claro, em consideração que a Igreja Universal tem muitos defeitos e tem muitas situações em que a gente praticamente não concorda. Já deixei aqui minha opinião sobre vários assuntos. Depois vou recapitular isso aqui em outros vídeos também, de vídeos antigos que eu gravei sobre Fogueira Santa, sobre as campanhas que tem lá, o misticismo, o sincretismo religioso, que eu não concordo, enfim. Mas nós não devemos deixar de considerar que a Universal vai fazer 50 anos, ela está em mais de 100 e tantos países pelo mundo, pregando o Evangelho para muitas pessoas. E essas pessoas que são alcançadas pelo trabalho da Igreja Universal, são alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho de pessoas que são dispostas a entregar a sua vida, como os obreiros, auxiliares de pastores, a ir nos lugares ermos que ninguém quer ir, que igrejas tradicionais não vão, que o Caio Modesto não vai, muito menos o Davi Vieira, muito menos esses ex-pastores têm coragem de ir. É muito fácil você pegar um celular, uma câmera, que seja, botar num estúdio profissional ou num estúdio improvisado ou na sala da sua casa, como é o meu caso, e fazer um trabalho aqui na internet. É muito fácil, porque aí as pessoas estão em casa, no seu celular ou no computador, e os seus vídeos, dependendo do assunto, dependendo do interesse da entrega do YouTube, eles vão acompanhar a sua opinião, vão participar ali, etc. Agora, e nos manguezais, nas favelas, nas noites, nas ruas onde pessoas com frio estão com fome, com frio, sem roupa, sem comida, levando esperança para essas pessoas, levando roupa, alimento, levando uma palavra de fé para essas pessoas, esse trabalho é difícil. E esse trabalho, gostando você ou não da Universal, ela faz isso. Ah, mas não é o Bispo Macedo que faz, não são os bispos que fazem, são os obreiros, são os auxiliares que estão começando, são os membros da Força Jovem, os evangelistas. Concordo com você, mas ele é promovido pela Igreja Universal. Ah, mas eles fazem isso porque eles querem levar essas pessoas para poder pegar o dinheiro delas para eles. Preste bem atenção. Qual é a vantagem que você tem em ir de noite, de madrugada, debaixo de pontes, nas vielas, beiras de rio, nos ribeirinhos, naquelas cidades ribeirinhas, nas favelas, levar o Evangelho nos presídios, levar o Evangelho para essas pessoas? O que essas pessoas têm para oferecer, financeiramente falando? Uma pessoa que que vive em situação de rua, o que essa pessoa tem para oferecer? Ela não tem nada para oferecer. Se faz esse trabalho pelo amor da alma daquelas pessoas. E por mais que você diga que a igreja tem um monte de defeito, e eu concordo com você, mas existe esse trabalho que é feito e deve ser considerado.
E esse trabalho não é feito pelo Davi Vieira, não é feito pelo Caio Modesto. Procura lá para você ver. O Caio Modesto, ele vive na internet, tem um bom trabalho, como eu já falei, concordo com uma boa parte do trabalho dele, mas ele não consegue ir fazer esse trabalho que a Igreja Universal faz. Então você atacar quando você não faz igual, isso não é justo, e é isso que eu trago aqui nesse canal. É uma opinião independente de quem entende que existem muitos problemas a serem resolvidos na Universal, existem muitas coisas a serem descartadas. Eu sei que o Bispo Macedo fala muita besteira a vida inteira, é uma figura que tem uma conduta em certos pontos duvidosa, mas ele teve a coragem de iniciar um trabalho que hoje resgata milhões e milhões e milhões e milhões de vidas aflitas, escravizadas, destruídas. Enquanto o Caio Modesto, o Davi Vieira, Marcelo Rocha, não vou nem falar que Marcelo Rocha é um malandrão, como eu já falei aqui. É uma pessoa que não tem absolutamente nenhum compromisso com nada, nem com a vida dele mesmo. Mas essas pessoas que você percebe que têm, de fato, até boas intenções, mas eles conseguem fazer esse trabalho de evangelismo, eles conseguem ajudar algumas pessoas, e é sobre essa reflexão que eu quero que você comente aqui nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que de repente são vítimas do desserviço que é feito por esses canais. Existe esse desserviço e a gente tem que trazer aqui a nossa opinião independente. Eu não estou aqui combatendo ninguém, estou aqui sendo mais uma opção para você que está aí. Por isso eu peço que você se inscreva nesse canal e deixe a sua opinião aqui sobre isso que nós estamos trazendo. É válido esse trabalho do Caio Modesto e do Davi Vieira? Eles fazem um trabalho de resgate às pessoas ou apenas prestam um desserviço para aqueles que estão em busca da sua salvação? Deixe seu comentário aqui e até um próximo vídeo. Forte abraço.